Esse é um vídeo para a gente falar e refletir e aprender a fracassar. Como assim fracassar? Já tem tanta gente falando de como alcançar o sucesso e de como o sucesso é incrível, maravilhoso, os caminhos para o sucesso, mas pouca gente fala dos fracassos no meio desse caminho para qualquer sucesso. E aqui eu realmente não estou falando de um sucesso idealizado, eu estou falando de sucesso em qualquer coisa que a gente se comprometa a fazer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Decidi trazer essa reflexão aqui, até algumas práticas para que a gente possa aprender mais com o fracasso e também poder se direcionar aos nossos objetivos, sabendo como lidar com os fracassos no meio do caminho. Porque eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento infantil, principalmente por estar grávida, e eu entendo o quanto às vezes a gente não foi ensinado a lidar com esses fracassos e que a gente está muito mais orientado e direcionado aos nossos objetivos, mas sem noção real de que no meio do caminho haverão tropeços, haverão desafios e também alguns fracassos. E que a gente pode começar também a redefinir o nosso senso de fracasso, que a gente pode começar a redefinir o nosso olhar para os desafios para que a gente seja ainda mais impulsionado à conclusão desses objetivos. E quando a gente para ver em relação ao quanto a gente não foi ensinado a lidar com o fracasso e que hoje muitos adultos se frustram, desistem porque realmente não sabem lidar com os desafios e com os fracassos no meio do caminho, justamente por acreditar que existe um caminho linear, de que não será possível lidar com esses fracassos, que um fracasso diz muito a seu respeito, não a olhar para, de repente, esse fracasso e tirar novas interpretações dele. E de entender que, ainda que tenha ocorrido esse fracasso, a gente pode passar por cima e chegar aonde se quer chegar. Ou talvez descobrir novas maneiras de fazer isso, ou descobrir até mesmo um objetivo que faça mais sentido dentro do nosso desenvolvimento, dentro do nosso crescimento. Quando falam de sucesso, os nossos olhos brilham, a gente quer saber, a gente quer conhecer histórias de sucesso. E é lindo de olhar para as histórias de sucesso. Pensa agora em alguém que tu tenha como referência, como uma história de sucesso, um case de sucesso, seja na vida ou na carreira. Quais são os aspectos dentro dessa história de sucesso que mais te chamam a atenção? De pontos positivos que tu te inspira, de objetivos que tu também almeja, não com o olhar de nossa, eu quero ter isso que essa pessoa tem. Não, não com esse olhar, mas com um olhar de eu posso também construir essa minha caminhada. E eu gosto de dizer aqui, só um parênteses, que não é para olhar com um olhar de eu quero isso, porque o outro tem, mas sim olhar para minha história, olhar para minha trajetória e não esquecer de desenvolver a gratidão pelo que eu já tenho. Eu sei que muita gente começou a torcer o nariz pro termo, para o conceito de gratidão, mas não esqueça disso dentro desse processo. Não olhe para essas histórias de sucesso só almejando, sabe? Então, eu sei que eu quero isso, mas por que eu quero isso? Porque faz sentido para mim. O que me conecta com isso? O que eu admiro nisso? O que eu admiro dentro dessa trajetória de sucesso? Então pense, analise essa história de sucesso da qual tu admira, qual é a tua referência e busque também olhar para os fracassos nesse caminho, porque é comum que a gente olhe para as histórias de sucesso, para as referências que a gente tem e esqueça de perceber esses fracassos dos quais eles tiveram que passar. E se a gente não aprender o quanto antes a lidar com fracassos, superar desafios, enfrentar adversidades, mais difícil será que a gente alcance qualquer realização. Se eu me comprometo, por exemplo, a desenvolver a minha comunicação, eu espero ter sucesso nesse meu objetivo. Então, se eu espero ter sucesso, eu preciso me comprometer e seguir aplicando as técnicas que eu aprendo, me expondo para desenvolver minha comunicação.
E aí o que acontece muitas vezes é uma pessoa que enfrenta um desafio de, por exemplo, ter que fazer uma apresentação em público, evita esse desafio, ou então fala alguma coisa, alguma palavra errada e já retrocede, já fica com um receio da próxima vez. Ou então dá alguma coisa errada, algum desafio no meio do caminho, no desenvolver dessa habilidade, e a pessoa não sabe o que fazer após isso, a partir desse desafio ou desse fracasso. Eu estou te convidando a essa reflexão de olhar para essa história de sucesso e buscar esses fracassos para que tu possa cada vez mais ir compreendendo que uma jornada ela não é linear, que uma jornada ela é composta assim por altos e baixos. E eu sei que isso é óbvio, mas na verdade, quando a gente olha e busca alimentar esse senso de comparação, que às vezes nos leva mais a andar para trás do que a andar para frente, a gente esquece, a gente não se lembra durante o nosso caminhar que isso faz parte da vida. E lembrar disso é muito importante, porque nos chama a atenção para estar presente na nossa vida também, para estar encarando de frente o que precisa ser encarado, para estar buscando novas maneiras de lidar e encarar os desafios que vão existir. Eu gostaria de te convidar a um exercício, a pensar a respeito da tua trajetória, pensando na tua trajetória pessoal e profissional. Tu pode fazer uma divisão aí, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, e descrever acontecimentos da tua vida pessoal e da tua vida profissional. Descreva esses acontecimentos, o que eles representaram para ti e se eles são, dentro da tua concepção, sinônimos de sucesso ou de fracasso. É comum que quando em situações, às vezes a gente não está numa fase muito boa de vida, não está numa fase muito boa com nós mesmos em relação à autoestima, que a nossa tendência vai ser olhar somente para os fracassos. Mas eu te convido a fazer um exercício de olhar para as conquistas dentro da tua vida pessoal, dentro da tua vida profissional e reconhecer elas como pontes importantes dentro dessa trajetória. E aí eu quero te convidar a olhar para isso e a compreender como foi passar por essas situações, tanto as situações de fracasso quanto as situações de bem-sucedidas, as situações em que tu conseguiu concluir um objetivo, em que tu foi bem-sucedida no que se comprometeu a fazer. Como elas impactaram também em quem tu é hoje, nas tuas decisões de hoje, e o que elas te apontam para um futuro. Então, talvez tu perceba que em alguma dessas situações tu não lidou bem e que alguma coisa te travou, e aí pode olhar para isso e entender como pode ser, trazer uma nova possibilidade de reação num futuro. Caso alguma coisa volte a acontecer semelhante a isso, qual poderia ser o comportamento adotado? Então lembre, olhando para esses pontos da tua história, tanto os pontos de fracasso quanto os pontos bem-sucedidos, lembre quais foram as emoções associadas essas situações, quais foram os teus pensamentos, o que tu pensou a respeito das situações e como tu te comportou. E aí, pense no futuro trazendo novas perspectivas, caso seja necessário. Então, como eu poderia lidar com essa situação, caso ela acontecesse novamente, hoje, com o olhar que eu tenho, entendendo que fracassos fazem parte, o que eu poderia ter feito ou não ter feito, não é uma questão de arrependimento, mas uma questão de o que eu faria diferente se isso acontecesse novamente, para que eu vá desenvolvendo essa capacidade de entender e olhar para situações futuras também com essa cabeça, com essa mentalidade. É assim que a gente vai desenvolvendo também a maturidade emocional para que a gente possa lidar com esses fracassos que vão acontecer, a lidar com o que a gente considera fracasso, a também trazer essa nova perspectiva, novos conceitos para o que a gente realmente considera fracasso, ou talvez seja um tropeço, só um desafio que talvez não tenha sido bem lidado, mas que abriu novas oportunidades. Enfim, é a maneira que a gente vai levando e interpretando a nossa vida e as coisas que nos acontecem.
E isso faz total diferença na nossa qualidade de vida e também na qualidade dos nossos resultados.